Então, bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde a gente vai falar sobre aceleração. Tá? Na verdade, a gente não vai falar mais sobre aceleração, mas sim resolver alguns exercícios. Tá? Eu trouxe para nós 2 exercícios bastante simples, tá? Mas que vão dar margem aos nossos estudos posteriormente. Tá? Então, nós vamos começar. Isso é um trem, a gente vai analisando vagão por vagão. Número 1. Um móvel partiu acelerando e atingiu a velocidade de 90 km por hora em 6 segundos. E aí me pergunta qual o valor da aceleração média durante este tempo. É comum em exercício de física ou até de matemática a gente começar organizando as informações. Tá? Então eu tenho um móvel que partiu, então se esse móvel... Eu vou desenhar o móvel como sendo um carrinho, né? Você poderia desenhar apenas uma partícula. Se esse móvel partiu de um ponto, né, significa que neste ponto onde ele partiu, inicial, tá, a sua velocidade era 0. Tá? Então ele não tinha velocidade nesse momento. Parte daí e atinge então a velocidade de 90 km por hora em 6 segundos. Então eu tenho 2 informações aqui. Ó. A velocidade, que eu vou botar um zerinho aqui, que eu vou dizer que é a inicial. Tá? E a velocidade inicial é 0. E a velocidade final, que eu vou chamar de V. Tá? A velocidade final, esse meu V ficou muito feio, eu não gostei. Vou fazer de novo. Aqui, pronto, melhorou. Velocidade final... Eu também tenho aqui, ao final dos 6 segundos, ele vai estar com uma velocidade de 90 km hora. Mais informações. Eu tenho tempo também. Da mesma forma, se ele partiu daqui, né, a velocidade era 0 e o tempo também vai ser 0. Né? Eu comecei a analisar o tempo neste exato momento onde ele partiu. Então, a velocidade era 0, o tempo era 0. Os 6 segundos foram se passando, ele atingiu a velocidade de 90 km por hora. Então eu vou anotar aqui o meu tempo inicial e o meu tempo final. Então tempo inicial é 0 e tempo final é 6 segundos. A partir daí eu tenho todas as informações. Bastaria eu saber qual é a fórmula para a gente achar a aceleração média. E a gente viu na aula passada, então, que a grandeza aceleração média a gente obtém como? Através da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. E quem é a variação da velocidade e a variação do tempo? É a velocidade final menos a velocidade inicial dividido, novamente, pelo tempo final menos o tempo inicial. Só que, olha uma coisa, eu tenho aqui uma velocidade que está em km por hora e um tempo que está em segundos. Tá? Vai ficar muito mais fácil se eu deixar essas 2 unidades amigáveis de antemão. Né? Então eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho tempo em segundos, eu vou transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Então eu vou trabalhar em metros por segundo. Quem está acompanhando as aulas desde o início já sabe que para eu transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu dividir por 3,6. Então isso aqui vai ficar mais ou menos assim. Ó. Vou dividir por 3,6. Tá? Isso aqui vai dar 25 e o resto é 0. Então agora eu ajustei a minha grandeza de tempo e a minha grandeza de velocidade, que agora é 25 metros por segundo, para que eu possa trabalhar com as duas. Então, olha só, substituindo os valores que eu tenho aqui agora dentro da minha fórmula, eu vou obter o seguinte. Já vou fazer o tracinho da divisão aqui. A minha velocidade final, a gente já tem aqui, é 25 metros por segundo. Tá?
menos, eu vou precisar aumentar isso aqui, a velocidade inicial que a gente já viu que era 0. E embaixo, o tempo final, 6 segundos, 6 segundos menos o tempo inicial, que era 0. Tá? Então, eu fiquei aqui com 25 dividido por 6, isso vai dar, 25 dividido por 6, aproximadamente uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, muito fácil a questão número 1, a gente achou aqui o módulo da aceleração média durante um determinado intervalo de tempo de um móvel que partiu acelerando. Tá? Agora eu vou apagar o quadro e nós vamos para a questão de número 2. Tá? Bem fácil isso aqui. A aula de hoje, super tranquila. Pronto. Questão número 2. Vamos lá. É bem fácil, mesmo ritmo da outra. Uma partícula que desenvolve uma velocidade de 72 km por hora começou a frear, parando completamente em relação ao poste em 12 segundos. Tá? Aqui tem uma imagem que mostra o que aconteceu com a partícula. E a questão te pergunta qual o valor da aceleração média nesse intervalo de tempo. Tá? Então, olha só, de novo a gente tem que descobrir a aceleração média. Se a gente tem que descobrir a aceleração média, a gente vai fazer a variação da velocidade dividida pela variação... Opa, já ia botar um T ali. Pela variação do tempo. E a gente obtém isso através da velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos um tempo inicial. Quem quiser pode colocar um Fzinho aqui para, se tem alguma dificuldade, coloca um F aqui, ó, velocidade final para lembrar, e aqui tempo final. A partir daí eu vou dar uma olhada no meu desenho, tá? E essa setinha aqui, vamos imaginar que esse vetor aqui, o tamanho desse vetor, indica a intensidade da velocidade aqui, tá certo? Então, significa que no começo a partícula desenvolvia 72 km por hora, então neste ponto aqui a minha velocidade era igual a 72 km hora. Tá? E neste ponto aqui é 0. Pode dizer que aqui não tem mais vetor, porque eu fui freando, ela foi diminuindo. De um tempo 1 até um tempo 2 eu parei. Tá? Então, da mesma forma que a gente fez, vamos anotando aqui o que a gente tem. Eu vou colocar aqui, ó, a minha velocidade inicial, eu preciso dela. A minha velocidade final, que eu também preciso. O meu tempo inicial e o meu tempo final. A velocidade inicial, aqui, ó, a gente começou a contar do tempo 1, é 72 km por hora. Então, vou anotar aqui 72 km hora. E quem é a velocidade final? Bom, no final eu parei, né? Então, aqui diz na questão, começou a frear, parando completamente em relação ao poste em 12 segundos. Então, a velocidade final, neste caso, é 0. Tempo inicial. Tempo inicial, de novo, a gente começou a analisar o movimento do móvel a partir deste tempo. Então, este tempo para nós é a origem, né, da nossa análise, é 0. Tempo 2. Tempo 2 está aqui. 12 segundos é onde acaba, né, a nossa análise do movimento. Então, 12 segundos. Novamente, aqui eu tenho uma diferença entre as unidades que eu estou trabalhando. Então, eu já vou começar, antes de qualquer coisa, transformando estes meus 72 km por hora em metro por segundo. A gente já sabe que 72 km por hora são 20 metros por segundo. Inclusive, esse foi o exemplo que eu usei para ensinar lá em uma das primeiras aulas. Tá? Vamos, então, usar agora todas as informações que a gente obteve da questão, simplesmente para fazer algumas continhas aqui. Tá? Então, eu vou ter, olha lá, a aceleração média, que vai ser igual... a velocidade final, e a minha velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 20 metros por segundo. Então, 20
metros por segundo. Dividido pelo intervalo de tempo, né? Meu tempo final é 12 segundos. 12 segundos menos o tempo inicial, que era 0. Isso vai ficar igual, então, olha só, a menos 20 dividido por 12. Isto vai me dar uma aceleração média de aproximadamente menos 1,7 metros por segundo ao quadrado. Então, para hoje, encerramos o nosso encontro com essas duas questões. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.